Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E é claro, sempre na sua companhia, você que nos segue nas redes sociais e que também envia constantemente os seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveite que você está por aí, deixe aquele like para o programa. E é claro, se você gostar, divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre leitões da Bairrada de Portugal. Você não pode perder, nosso Cá Entre Nós só está começando. Voltamos já já, solta a vinheta. Olá pessoal, agora sim, literalmente começando o nosso Cá Entre Nós. E conforme anunciado, nosso bate-papo hoje vai ser sobre leitões da Bairrada de Portugal. É sempre admirável encontrar pessoas que são tão dedicadas a um ofício como o nosso entrevistado, que se especializou na assadura de leitão. Com certeza, a atenção aos detalhes faz toda a diferença na qualidade final do prato. E a preferência por fogueiras é uma técnica antiga e que traz um sabor todo especial à carne. É legal também que o restaurante Mugasa, de sua propriedade, ofereça acompanhamentos tradicionais que complementam o sabor do leitão, proporcionando uma experiência gastronômica completa e única. Parabéns ao nosso entrevistado pelo seu trabalho de excelência na área da assadura de leitão e por oferecer aos clientes uma experiência gastronômica tão especial. Obrigado por aceitar o nosso convite, Ricardo Nogueira. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson, muito obrigado pelo convite para estar aqui a termos uma conversa sobre leitão no Cá Entre Nós e pronto, estou disponível para poder partilhar com vocês esta arte de assar leitão à bairrada. É sempre um gosto enorme poder fazer isto
principalmente para o Brasil, que é uma comunidade que cada vez mais nos visita e, portanto, poderão ter sempre alguma noção do que é que vão encontrar quando cá chegarem. Exatamente. Muito obrigado, Ricardo. Nós é que agradecemos aí a sua disponibilidade. É muito atribulado, né? Você tem várias outras atividades e nos reservou um tempinho aí para bater um papo conosco e falar um pouquinho sobre esse prato que é tão conhecido mundo afora, né? Mas vamos lá, vamos começar com o nosso bate-papo aqui, fazer algumas perguntinhas para você, Ricardo, conhecer um pouquinho mais aí do leitão à bairrada. Ricardo, o que faz um mestre nesta área de assar leitão e há quanto tempo você está nessa profissão? Eu já asso leitões desde muito jovem. Portanto, eu já asso leitões há mais de 30 anos. O meu pai é que assava os leitões, entretanto eu andava a estudar e ajudava na preparação, a colocar o tempero, a pôr lenha no forno, ainda quando andava na escola. Depois, por volta, portanto, iniciei a fazer isso mais ou menos aos 13, 14 anos, por aí, e aos 17 anos deixei de estudar e vim permanentemente para o restaurante assar leitões. Portanto, eu estou com 47, já asso leitões já há 30 anos. Costumo dizer que já tenho 30 anos de carreira. Então, deve saber um pouquinho, né, Ricardo? A experiência que você tem aí, dá para ensinar e tudo mais. Pessoal, pode falar. É muito importante nesta parte da experiência, é muito importante porque o grande conhecimento que se adquire por poder assar um leitão excelente, top, portanto, para conseguir fazer uma coisa fora de série, é precisamente o conhecimento empírico que vamos adquirindo ao longo do tempo, que vamos desenvolvendo a nossa atividade, porque há uma grande complexidade, e depois durante a conversa vão perceber isso, há uma grande complexidade para chegar a um ponto em que se consegue ter um leitão que seja regularmente muito acima da média. E isso tem muito a ver com os anos de experiência, tem a ver com o conhecimento da matéria-prima, tem a ver com uma série de coisas que fazem um resultado final diferenciado. E não há nada que se consiga fazer sem um grande esforço, sem uma grande dedicação, sem tomar atenção a todos os pormenores que nos irão dar um conhecimento futuro para depois podermos resolver problemas sempre que eles aparecerem, e eles vão aparecendo todos os dias. Todos os dias a assadura de leitão é uma coisa que tem que se fazer como se fosse a primeira vez, ou melhor, temos que dedicar a mesma atenção, o mesmo esforço para conseguir que o resultado final seja excelente. Isto porquê? Porque a matéria-prima é uma coisa muito volátil, portanto nós não conseguimos, é um produto fresco, esta semana, hoje, pode vir muito bom, mesmo dentro da mesma ninhada de leitões, normalmente são 10 ou 12, poderão haver meia dúzia que são excelentes e poderemos ter outra meia dúzia que não são tão bons. Depois temos as condições climatéricas, temos o forno, temos uma série de condicionantes, tudo junto tem que ser bem articulado para conseguirmos que o resultado final seja excelente. Não é uma coisa que seja como numa cozinha de fine dining ou até mesmo numa cozinha de comida tradicional, em que criamos uma ficha técnica e qualquer pessoa que tenha a mínima experiência consegue desenvolver o prato e colocar o prato na mesa com todas as características como foi criado. Aqui no leitão é diferente. Estamos dependentes, vá lá, da matéria-prima principalmente, não é? Que não é sempre igual, não é sempre da mesma proveniência. Infelizmente, às vezes tem vindo a regredir em termos de qualidade, mas isso tem a ver com a própria conjuntura internacional, tem a ver com a própria conjuntura dos dias de hoje. Portanto, há coisas que se vão perdendo e nós temos de ter a capacidade, com o conhecimento que vamos adquirindo ao longo dos anos, de adaptar a matéria-prima que está disponível no mercado para conseguir proporcionar às pessoas que vêm comer o leitão à bairrada uma experiência como se fosse há 50 anos atrás. Portanto, aí é a grande diferença, é nós conseguirmos dar a volta às coisas. Lá. Ô, Ricardo, eu acho que depois de tudo isso que você comentou, que eu vou querer saber cada
cada detalhe desse aí depois, um a um, que acho que é muito importante nós frisarmos, né? Eu diria, então, que a sensibilidade seria o grande segredo de ser um excelente assador de leitão? Eu acho que sim. Essa pergunta é muito interessante, porque as pessoas muitas vezes confundem sensibilidade naquilo que se faz com profissionalismo. Nós podemos ser excelentes profissionais a fazer as coisas, mas depois vai faltar ali qualquer coisa. Isso costuma-se dizer que assar leitão é uma arte. Tudo o que tem a ver com arte não tem a ver só com conhecimento, ou sermos quase autómatos a fazer as coisas, mas temos que ter sensibilidade a fazê-las. Eu costumo dizer que o leitão assa-se com os 5 sentidos, portanto, nós temos que perceber quais são as condições climatéricas, porque os fornos são feitos em barro. Se tiver o tempo úmido, o barro vai adquirir umidade. Se tiver umidade, nós vamos ter que aumentar a temperatura ou expulsar a umidade dos tijolos, porque precisamos de uma determinada amplitude térmica entre colocar o leitão dentro do forno, coral, portanto, dar-lhe a pele estaladiça, e no fim ele sair, passado 2 horas, com a pele estaladiça, mas com a carne suculenta. Portanto, há aqui toda uma complexidade que, se nós não formos sensíveis no ponto de vista até emocional, nós não vamos conseguir ter um resultado surpreendente. O clima é importante, o forno com que estamos a trabalhar é importante, o tipo de lenha que estamos a utilizar para aquecer o forno é importante, e mais importante depois de tudo isso, será a matéria-prima, porque há leitões mais gordos, há leitões mais magros, há leitões que têm uma carne mais dura, outra mais mole, tem uma quantidade de gordura maior entre a pele e a carne, há leitões mais secos. Portanto, há que haver a sensibilidade de, no passado, com a experiência que tivemos a assar leitões, ir percebendo as diferenças que existem entre uns e outros, para depois conseguir adaptar tudo o que envolve a assadura, desde a temperatura do forno, ao forno, à lenha, ao tempo que vai estar a assar, para podermos fazer com que, mesmo havendo diferenças na matéria-prima, essas diferenças depois se tornem em semelhança entre todos quando chegar ao prato. Portanto, há que ter a sensibilidade de pôr em prática todo o conhecimento que adquirimos ao longo do tempo para conseguirmos um resultado final excepcional. Tá. Ricardo, você falou aí da matéria-prima, que é uma coisa super importante. Sem matéria-prima você não faz o leitão. Como que é a fase da escolha do leitão? Existe uma evolução nessa escolha da matéria-prima? Como é feito esse acompanhamento para que você receba esses leitões com qualidade? Existe, e eu costumo falar muitas vezes nisso, quando as pessoas perguntam como é que nós fazemos, se nós produzimos leitões, quem é que produz, como é que se faz. Os leitões nós assamos essencialmente leitão nacional. Tá. Portanto, leitão do território nacional, leitão português. Vêm também muitos leitões da Espanha, de França, da Bélgica e da Holanda, porque por vezes a produção nacional não é suficiente para nós, quer dizer, para quem assa leitões, ou depende se na altura há uma maior procura de carne de porco, portanto, e deixam de produzir leitões, o mercado depois é que acaba por mandar nisso. Agora, focando-me aqui na escolha do leitão, o que nós fazemos é o quê? Nós fazemos a restabilidade do leitão. Nós recebemos leitões, nós sabemos onde é que vieram os leitões, porque os leitões vêm loteados, vêm identificados, portanto nós sabemos quem é o produtor, ou conseguimos saber, não é? Os nossos fornecedores de leitão, portanto nós temos 4 ou 5 fornecedores de leitão, que são os intermediários entre a produção e quem os vai assar. O que é que acontece? Nós vamos fazendo a marcação, ou seja, eu hoje asso, por exemplo, 10 leitões de um determinado produtor. Esses leitões têm as características que eu quero e têm o resultado final que eu quero também. E é um leitão bom, é um leitão excelente. O que é que nós fazemos? Nós marcamos esse produtor da seguinte forma, fazemos a restabilidade do leitão. Andamos para trás, portanto, chegamos ao pé do nosso fornecedor e dizemos assim, este produtor que forneceu estes leitões com este lote, deve continuar a fornecer e queremos mais leitões destes. Quando é ao contrário, portanto, quando a matéria-prima
não é aquilo que nós pretendemos e que não dá o resultado final que nós queremos, nós também sinalizamos e dizemos este tipo de leitão não é adequado para nós não queremos este leitão. Portanto, a seleção tem-se vindo a fazer ao longo dos anos, ou seja, da parte dos produtores e da parte de quem negocia, vai lá, do intermediário, eles sabem que nós pretendemos leitões de uma com determinadas características, não é? Há ali uma margem, como é óbvio, também dependemos do que o mercado tem disponível, que é o mais adequado ao tipo de leitões que nós assamos. Portanto, há aqui um trabalho de back-office, há um trabalho por trás importante, no sentido de haver comunicação desde a produção até nós que assamos, de tentar sensibilizar quem produz a produzir um determinado tipo de leitão que dá um resultado muito melhor para nós. Tá. Ricardo, eu vou te fazer uma pergunta aqui que remete ao que você está dizendo. Qual a influência do Mugasa na produção dos leitões pelos criadores? É total, né? Porque você vai também direcionando através da qualidade interna do restaurante, você vai sinalizando aos produtores o que deve ser feito ou não. Eu não acho que o Mugasa o Mugasa tem uma grande influência neste momento no leitão assado. Em relação aos produtores, nós gastamos pouco, nós somos um restaurante familiar, portanto é um restaurante relativamente médio, pequeno, para a região, ou médio. Há muitos restaurantes de leitão à bairrada que são muito mais leitões do que o Mugasa e poderão ter mais influência, até porque tem matador próprio, nós não temos, porque a quantidade de leitões que assamos não justifica ter um matador próprio, e portanto a única grande influência que nós poderemos ter é que poderá haver outros assadores de leitões que questionam, dado felizmente o sucesso que nós temos, questionam que tipo de leitão é que nós assamos. Portanto, ao pretenderem leitões parecidos com os nossos ou iguais aos nossos, aí sim é o conjunto de todos os outros assadores que também vai influenciar os produtores. É unânime também, tirando a parte do tamanho, que as características ideais para um leitão à bairrada acabam por ser iguais para todos. A única grande diferença é que há restaurantes que assam leitões maiores, por uma questão de rentabilidade, e os nossos leitões são pequenos. Portanto, há mais 2 restaurantes na bairrada a assar leitões do tamanho dos nossos leitões, todos os outros, e eu tenho conhecimento disso, assam leitões bem maiores. Porquê? Porque tem uma rentabilidade maior, e isto é um negócio, não é? Nós aqui achámos por bem que, e isto numa fase em que as coisas não estavam muito bem aqui no Mugasa, até porque somos um restaurante de periferia, nós estamos numa aldeia, nós estamos propriamente num sítio de passagem, as pessoas vêm cá de propósito, nós somos um restaurante de destino, e portanto nós decidimos que o melhor leitão para se assar, que era aquele que satisfazia mais as pessoas, tem determinadas características e tem um determinado tamanho. Daí que apresentamos o leitão num vidro, cortado na longitudinal, para as pessoas perceberem, olham e veem o tamanho, ali não há engano. Portanto, as pessoas aqui não pedem só costelas, pedem até porque nós não vendemos só costelas, pedem meio leitão ou um leitão inteiro e ele vai cortado aos quadradinhos, num vidro para a mesa, onde as pessoas podem identificar a mão, a perna, a barriga, a costela, podem identificar tudo. E, portanto, o tipo de leitão que nós assamos é de um tamanho ligeiramente abaixo do que a generalidade dos meus colegas aqui na bairrada e fora da bairrada, porque há muita gente a assar leitão fora da bairrada, assam. Esses leitões que nós assamos, e os nossos fornecedores sabem qual é o tipo de leitão que nós assamos, poderá ter alguma influência no sentido em que, havendo consciência de que quando se faz bem, devemos seguir esses passos, não é normal em tudo. Portanto, se nós temos sucesso no leitão que assamos, é normal que os produtores e os intermediários dos leitões achem por bem, pelo menos, perceber que tipo de leitão é que nós assamos para ter este resultado. Depois, como aqui o leitão à bairrada é uma coisa muito... é um negócio relativamente grande em relação ao tamanho da região, portanto, tudo proporcional.
há sempre quem acha que o meu é melhor do que o teu. Pronto. O cliente é que decide isso, não é? O cliente é que tem essa decisão de decidir qual é que para ele será o melhor. Eu, da minha parte, como já falámos há pouco, faço isto há 30 anos, nunca fiz mais nada e tenho dedicado a minha vida ao orçamento do leitão, e eu sempre disse, se tem que fazer isto, tem que fazer bem, portanto, identifico-me como um orçador de leitão da bairrada, coisa que às vezes não acontece, as pessoas não conhecem quem é que caça os leitões, conhecem mais o dono do restaurante e o nome do restaurante. Aqui achámos que era preciso identificar as pessoas. Tem que haver identidade em quem faz as coisas. E havendo identidade em quem faz as coisas, torna as coisas mais valiosas, porque o que é que adianta haver quadros pintados de excelente qualidade se não sabemos quem é que os pintou? Não valem nada, não é? Verdade. Não tem origem, né, Ricardo? A origem é importante. A origem é importante, a identidade de quem faz as coisas é importante. Porque nós conhecemos os nomes dos grandes chefes dos restaurantes. E são eles que muitas vezes influenciam sobre a ida dos clientes lá. Portanto, aqui no leitão é a mesma coisa. Eu farto-me de dizer aqui na bairrada que deve-se identificar quem faz as coisas. Porquê? Porque as pessoas estando identificadas esforçam-se um pouco mais porque sabem que o público que está a consumir um determinado produto sabe que ele foi feito por aquela pessoa. Portanto, se incutirmos responsabilidade no sentido de saber quem fez ou não fez, as coisas melhoram de qualidade automaticamente, porque há um esforço acrescido, porque há uma exposição pública àquilo que estamos a fazer. E havendo uma exposição pública ao que estamos a fazer, a qualidade aumenta. Se ninguém souber que somos nós que estamos a fazer, não importa se saiu bem, se não saiu bem, não interessa. Portanto, poderá haver alguma influência, respondendo aqui a esta questão se há influência nos produtores, poderá, até porque o mercado do leitão é uma pequena percentagem do mercado da carne de porco, portanto, é complexo, tudo que tem a ver com produção é bastante complexo, até porque numa determinada fase de decisão dos produtores sobre o que é que vão produzir naquela época, eles até podem optar em não produzir leitões, a produzir, portanto, sim, leitões, e produzir porcos, portanto, para crescimento. Portanto, há sempre ali uma dúvida sobre o que é que vão fazer. O grande problema é que os leitões para assar à bairrada têm características diferentes dos leitões que são para depois crescer e vender carne de porco no supermercado, ou seja, onde for. O que acontece muitas vezes e que nos prejudica é quando os produtores, na sua generalidade, decidem produzir carne de porco, depois já há falta de leitão e nós temos que recorrer aos leitões que seriam para carne de porco, portanto, e que não têm as mesmas características que nós pretendemos passar ao leitão. Isso é uma parte que as pessoas às vezes não entendem, portanto, há que também clarificar que todo o processo até chegar ao prato é complexo e envolve muitas pessoas, envolve a conjuntura que estiver nessa altura, até mesmo internacional, porque nós somos um país que exportamos carne de porco. Os espanhóis vêm buscar muitos leitões a Portugal, principalmente ao Alentejo, para depois os fazerem crescer na Espanha e voltarem-nos a pôr em Portugal para poderem fazer presuntos, porque nós temos a bolota e eles não têm, portanto, acabamos por ter um terroir apetecido pelos espanhóis, e isso faz com que uma boa parte dos leitões, por vezes, vá para eles. Nós antigamente assávamos porco preto ou porco ibérico, e neste momento esses leitões nem existem sequer, porque vão todos para presunto. Portanto, teve que haver aqui uma readaptação do produtor e mesmo de nós caçamos para conseguir que o resultado final seja bom. Até porque não há, nós de certeza vamos falar sobre isso à frente, mas podemos já falar nisso, que enquadra-se nesta parte, que é, não há uma raça autóctone a entrar nos matadouros, como nós costumamos dizer. Fala-se sobre os vísaros, porque um dia fizeram um estudo sobre isso. Eu pessoalmente não gosto de caçar vísaros puros,
portanto terão que ser cruzados. Os vísaros puros têm um problema de pigmentação na pele quando o leitão é exposto a alta temperatura para ficar com a pele estaladiça e ficam ligeiramente acastanhados. Portanto, mas isso já é uma questão técnica e mais aprofundada. Há leitões de muito boa qualidade, há os malhados de Alcobaça, portanto, havia uns leitões aqui da zona da Bairrada, mais na zona do Caramulo, que eram muito bons, eram os leitões mais guios, pareciam assim uns galgos, as pernas compridas, com as orelhas compridas, bastante compridos. Os leitões devem ter as características dos leitões são diferentes das características que queremos para a carne de porco. Portanto, nós no leitão queremos que o leitão seja comprido, portanto esguio, que não tenha muito presunto e que não tenha uma omoplata muito larga. Portanto, convém ser o mais direito possível, o mais comprido possível, porque nós apreciamos as partes mais finas do leitão. Se por acaso o leitão for muito curto, muito arredondado, ele vai fugir às características que nós pretendemos e não vai ao encontro daquilo que o cliente procura no prato ou na travessa, que são partes mais baixinhas, que é a costela, que é a barriga, e depois sim tem alguma parte mais alta na mão e na perna. Portanto, os leitões não são todos iguais e há que cada vez mais nos preocuparmos em transmitir ao produtor e ao intermediário quais são os leitões com as características ideais para assamento de leitão. Porquê? Porque há outro pormenor. É que quanto melhor for a qualidade do leitão, mais fácil se torna a sua assadura. Portanto, quando passamos à parte do assamento, torna-se mais fácil assar um leitão bom. Se ele não tiver as características que nós pretendemos, nós poderemos não conseguir pôr a pele estaladiça, pode não ficar com a pele dourada, pode ficar com a carne seca. Portanto, há que ter em atenção que a parte financeira não é a mais importante. Porque se nós fizermos as coisas bem feitas, essa parte depois acaba por ser compensada como resultado de reconhecimento ao nosso trabalho. Mas primeiro temos que garantir que com a continuação nós não vamos descurando a qualidade, mas sim aumentando a sua consistência. Bom, Ricardo, dando sequência ao nosso bate-papo aqui, você já falou aí sobre o tipo de leitão, as características, né? Mas eu gostaria de saber, tem uma outra curiosidade aqui que talvez não seja só minha, que é como fazer com que a pele do leitão fique estaladiça, como vocês dizem, e aqui nós falamos crocante. Sim, e nós também crocante. O leitão é assado de forma diferente da maioria das carnes. Portanto, nós primeiro damos a cor ao leitão e depois ele assa. Portanto, ele não vai adquirindo a cor no fim. E como é que nós fazemos isso? Nós aquecemos o forno muito quente. Portanto, o forno é aquecido na ordem dos 350 a 400 graus. E quando eu, por exemplo, asso os leitões com as brasas lá dentro, do fim do assamento, coloco as brasas nas laterais do forno. Portanto, imaginem um forno tradicional de pão redondo. Portanto, coloco as brasas de lado, tapo as brasas com cinza, coloco o leitão dentro do forno e quando coloco o leitão, o forno está a aproximadamente 350 graus Celsius. O que é que acontece? O choque térmico é muito grande e nos primeiros 15 minutos a pele vai ficar estaladiça. Nós temos que ter atenção em não elevar demasiado a temperatura, porque podemos queimar logo o leitão, mas temos que ter a sensibilidade e o conhecimento do forno ter uma temperatura homogénea naquele momento, não haja brasas acesas e perceber que tipo de pele e de gordura tem o leitão entre a pele e a carne, para sabermos a temperatura que temos que o expor, e nos primeiros 15 minutos coramos, nós aqui chamamos corar o leitão, que é dar a cor ao leitão. Portanto, nós estamos ali a rodar o leitão durante esses primeiros minutos, ele vai fazendo umas bolhas, nós temos que picar as bolhas com um espetozinho, como se fosse uma ponta de um garfo, e portanto, nos primeiros 15 ou 20 minutos nós coramos o leitão e ele fica basicamente com a cor que vai sair no final. Depois, como naturalmente a temperatura vai descendo do forno, essa evolução no coramento e na crocância para. Portanto, se não parar, ele vai queimar.
Portanto, é difícil perceber esta parte sem experiência. Não é chegar ali, colocar o leitão dentro do forno, deixá-lo ficar e ir embora, como poderíamos fazer com outro prato qualquer de assamento em forno, mas já aqui a parte mais importante do assador, que é, depois de já ter decidido que aquela temperatura está boa para meter o leitão, colocar o leitão e temos que o ir rodando. Portanto, a parte em que o assador tem maior interferência e influência no resultado final é precisamente nos primeiros 15 ou 20 minutos da assadura. É aí que define como é que ele vai sair no fim. Depois, a temperatura do forno tem que se manter sempre mais ou menos elevada. Para quê? Para que a pele se mantenha estaladiça. E a amplitude térmica, ou seja, a diferença de temperatura entre a entrada do leitão no forno e a saída do leitão do forno, deverá ter mais ou menos sempre o mesmo nível. Porquê? Porque nós, no fim, vamos querer que o leitão esteja assado, passadas as suas 2 horas de assamento, em média, esteja assado, a pele continue crocante, mas a carne esteja suculenta. Portanto, uma das coisas mais surpreendentes do leitão à bairrada é que nós conseguimos ter uma pele estaladiça, crocante, portanto está crocante, e depois, logo a seguir, temos uma carne suculenta. E esse leitão esteve exposto a uma grande temperatura, o que poderia fazer com que ele desidratasse. Aqui vai do conhecimento também do assador, que é o quê? Há um determinado momento em que o leitão tem que sair do forno, porque se ficar mais 10 minutos vai ficar seco. Perde tudo. Temos que conhecer o tipo de leitão que estamos a assar, que é para perceber se a carne, se as características dele fazem com que ele tenha que estar mais 10 minutos ou menos 10 minutos. Isso aí é que depois diferencia as coisas. Portanto, isto voltamos àquela parte da sensibilidade. É preciso ter a sensibilidade, ter o conhecimento do tipo de leitão que estamos a assar, porque o cliente quer sempre o melhor e nós temos que tentar sempre fazer o melhor. Mesmo que haja dificuldades pelo caminho, nós temos que tentar fazer sempre o melhor, porque aquele leitão vai ser para alguém ter aquela experiência. Portanto, não podemos dizer, hoje tem 10 para assar, se saírem meia dúzia bom, já está bom. Não. Temos que nos preocupar com todos individualmente, como se fossem os mais importantes de todos. Porque toda a gente tem que ter a possibilidade de provar uma coisa excelente e deve saber e tem que ter isso em noção, que quem esteve a fazer as coisas esteve a fazê-lo com o maior cuidado, com a maior dedicação, para que a pessoa fique satisfeita, porque é o mais importante no meio disto tudo, é o que é que as pessoas levam da experiência de comer um leitão à bairrada. Eu aqui fico muito contente porque a maior parte das vezes, ou na sua maioria esmagadora, as pessoas levam sorrisos. Quando olham para mim, sorriem porque foram satisfeitas, tiveram uma experiência diferente, porque foi uma comida que lhes tocou. E isso faz com que voltem, com que falem aos amigos, e é assim que se desenvolve um produto, é assim que se dá importância a um produto, a uma região, não só o Mogasa, mas sim a própria região em si. Se todos tivermos a mesma dedicação, as coisas tornam-se mais importantes, mesmo lá fora, como é o caso do Brasil. Mas a pele estaladiça é uma coisa que se consegue dar com alguma facilidade. O problema depois é mantê-la, é não o queimar e é manter a suculência. Manter a suculência. Ô, Ricardo, para o sucesso de um bom leitão assado, além do assador, é claro, a matéria-prima tem que ser especial e atender a alguns critérios. Quais são esses critérios? E um deles seria a alimentação dos leitões, por exemplo? A alimentação dos leitões hoje em dia é feita na sua generalidade por farinhas. Portanto, os leitões que nós assamos têm 6 semanas de média. Portanto, nas primeiras semanas mamam da mãe, portanto leite materno, e depois é introduzida as farinhas. Portanto, a maioria dos leitões, ou quase todos, são criados em
em pocilgas, portanto, industrialmente. Já não há leitões caseiros, aqueles leitões que os locais produziam, isso já não existe, basicamente não existe, e aí tinha uma alimentação diferente, comiam os legumes, comiam umas batatas, umas beterrabas, portanto, comiam aquilo que as pessoas em casa já não desperdiçavam e davam às porcas e aos porcos para comer, e os próprios leitões iam também alimentando-se desse tipo de coisas. Com a evolução das coisas, as pessoas deixaram de produzir leitões, porque também em termos burocráticos é complexo, é preciso um veterinário, é preciso guias, é preciso documentação, é preciso uma série de coisas que depois impede. Sim? Agora não estou a ouvir. Existe uma qualificação, existe algum trabalho de qualificação dos produtores para que você receba um leitão diferenciado? Não existe. Não existe nenhum produtor que digamos este produtor é o melhor, aquele produtor não é o melhor, não há uma classificação. Até porque há dificuldade em arranjar leitões. Portanto, nós temos que ter... como é que eu vou explicar? Nós temos que estar dentro do mercado para sensibilizar os fornecedores a trazer-nos dos produtores os leitões que têm as características que nós queremos. Portanto, isto não é uma coisa que eu possa dizer assim, não, eu quero o leitão XY e aquele produtor tem e ele agora vou só comprar dele. Não, até porque ele pode não ter suficiente. Aliás, as produções não são gigantes em Portugal, portanto há produções que têm 1000 porcas, podem ter até 2 ou 3 mil, mas o que acontece é que isso são em vários pontos e nessas produções há vários tipos de leitões, há várias raças lá a serem produzidas, portanto não há uma marcação, o cliente nunca sabe que o determinado produtor, isso por exemplo pode acontecer na carne de vaca e no Brasil de certeza que acontece, que aquele fazendeiro tem as melhores vacas e aqui não, aqui ninguém sabe quem é o produtor muitas vezes, ou quase nunca, nós sabemos, mas o cliente não, e mesmo sabendo, o leitão que vem este mês ou esta semana desse produtor, isso não significa que para o próximo mês os leitões tenham exatamente as mesmas características e tinham estes. Portanto, por isso é que a sinalização do tipo de leitão bom é importante para o produtor também perceber, porque ele não percebe da assadura, ele percebe só de produzir leitões o mais rápido possível e que lhe dê o maior rendimento possível. Portanto, nós é que temos que pressionar, de certa forma, ao produtor que aquele tipo de leitão é melhor para nós, mesmo que para ele não seja o melhor. As variações de preço não têm nada a ver, porque o preço normalmente é igual em todo lado, o preço da aquisição do leitão. E isto estou a falar em leitões vivos de alta qualidade. Há leitões congelados muito mais baratos, mas eu não faço a mínima ideia como é que são, porque eu não jaço. Portanto, nós só assamos leitão fresco, preferencialmente nacional, e costuma ser sempre na sua maioria das vezes. É muito raro, só mesmo quando há uma grande falha de produto, é que recorremos à importação, e essa importação é feita, os animais vêm vivos e são abatidos cá. Portanto, o cliente não nota muita diferença, nós sabemos, mas preferimos que sejam nacionais. Agora, essa corrente que existe entre produtor, fornecedor e assador é importante, mas não há nenhum produtor. Há produtores que dominam quase o mercado. Portanto, há 2 ou 3 produtores que têm o monopólio quase da situação, e depois a grande influência que tem é quando chega às épocas altas ou baixas, conseguem impular o preço, porque o consumo é maior, e eu costumo dizer que sempre que o preço sobe, a qualidade desce. Neste caso, porquê? Porque há uma procura muito grande e há mais dificuldade em conseguirmos fazer seleção, e há maior consumo, nomeadamente nos meses de verão, em agosto, no Natal, na Páscoa. Às vezes não é a melhor altura para se comer um leitão de excelência.
apesar de que isso pode acontecer, e cada vez mais nós temos sido mais regulares e mais consistentes na oferta de leitão de excelente qualidade. Porquê? Porque isso é a reflexão do trabalho, do esforço que fazemos em implementar um tipo de produto na mesa. Portanto, as pessoas que nos fornecem os leitões já sabem que nós queremos aquele tipo de leitão. E como também não assamos assim tanto, portanto, o Mugasa assa 150 leitões por semana, 200 no máximo. Não é uma quantidade assim tão grande que não deia para, na sua maioria, serem leitões sempre de alta qualidade. Portanto, isso é uma vantagem. Nós não vamos... o crescimento do restaurante não vai passar por assar 400 leitões por semana, não é por aí. Portanto, nós neste momento até estamos a fazer remodelação e estamos a fazer um aumento, mas é mais no sentido de aumentar a confortabilidade dos clientes. Vamos aumentar ligeiramente o número de lugares, mas o número de leitões que assamos será pouco maior. Portanto, temos um limite, nós fazemos as coisas de forma artesanal, temos 6 fornos a lenha e vamos continuar só com esses 6 fornos. Não tenho qualquer pretensão de construir mais, porque isso iria ultrapassar a minha capacidade de assamento. Portanto, isto não é uma coisa que queiramos industrializar. Ô, Ricardo, qual a diferença, se é que existe alguma, né, entre um chefe e um assador de leitão? E a outra coisa é o seguinte, existe em Portugal algum curso que ensine a assar leitão? Não. Não, né? Eu até vou começar por aí, pela segunda pergunta. Isso é uma coisa que eu debato. Eu até sou delegado da Aresp, pelo Distrito de Aveiro. A Aresp, a Associação de Hotelaria e Restauração em Portugal, com maior visibilidade. E não faz sentido, realmente, na bairrada. Portanto, estamos a falar entre Aveiro e Coimbra, é mais fácil assim conseguir fazer a identificação da região. Existem 6 ou 7 escolas de hotelaria entre Aveiro e Coimbra. E não há, aliás, há restaurantes de leitão entre Aveiro e Coimbra em muita quantidade, fora os que há no resto do país e mesmo lá fora. Há no Brasil, há nos Estados Unidos, até na Europa nem se fala. E não existe em nenhuma escola dessas de hotelaria uma turma que aprenda a assar leitões. Portanto, só ensinam comida tradicional e depois, os pratos que toda a gente sabe, muitos deles até de origem francesa, não é? Não tem a ver muito com a cozinha tradicional portuguesa. E por estranho que pareça, ainda não existe uma única escola que tenha um curso de assador de leitões. Quando um assador de leitão, que cada vez é mais difícil encontrar, até porque é um trabalho duro, fazemos a mesma coisa toda a vida, acaba por não ter aquela coisa de estar num fogão a pôr florzinhas em cima do prato, a empratar, mas quer dizer, as pessoas não têm noção de que se dedicarem a fazer um determinado trabalho, como eu tenho feito, o prestígio e o reconhecimento acaba por ser muito maior do que às vezes até a maior parte dos chefes têm. Eu falo por mim, que achei que devia dizer às pessoas, olhem, eu sou um assador de leitões, os assadores de leitões existem e são pessoas, e eu sou uma pessoa que asso leitões, portanto, no Mugasa, e o meu nome é Ricardo Nogueira. Para as pessoas perceberem quem faz, isto já foi o início da conversa que eu falei sobre isso. E isto depois tem a ver com a parte dos chefes. Eu, felizmente, tenho um grande relacionamento com todos os chefes portugueses, principalmente chefes que trabalham em restaurantes, em altos restaurantes, portanto, restaurantes com estrelas Michelin, sem estrelas Michelin, mas restaurantes de alta gastronomia e também restaurantes de comida tradicional, como é o caso do Mugasa. Também conheço alguns chefes brasileiros. Fiz um evento ano passado onde estava o chefe Alex Atala, em Lisboa, foi um sucesso. Ele até me ajudou a levar os leitões, comi as formigas dele.
Em tempos conheci o Ivo Faria, de Belo Horizonte, aqui na Bairrada, no Luís Pato, no nosso amigo Luís Pato. Pronto, há muito brasileiro que vem cá e muita gente até ligada à cozinha. Em relação à diferença entre um chefe e entre um assador de leitões, primeiro temos logo a questão da escola. Ou seja, não havendo nenhuma escola de hotelaria que ensine a assar leitões, que tenha uma aula, uma disciplina de assamento de leitões, ou seja, um jovem que vá para uma escola de hotelaria que diga assim, eu quero ser assador de leitões, ou o faz sem ser pela via educacional, que é ir para uma escola e aprender profissionalmente como é que se faz isso, e ter um diploma, e ter isso tudo mais, e um dia, quando precisar de um emprego, teve aquele curso, depois se vai ser muito bom ou não, isto é como aos jogadores de futebol, há uns que têm mais jeito do que outros, não é? E uns chegam ao topo e outros não. Mas não existe isso, é uma grande falha, porque haveria trabalho para muita gente que aprendesse a assar leitões. Os restaurantes aqui têm muita dificuldade em arranjar assadores. Os assadores são muito bem remunerados na Bairrada. Portanto, estamos a falar em termos de... Eu não sei fazer a conversão para reais, mas um assador de leitões na Bairrada, que saiba assar mais ou menos leitões, ganhará um vencimento entre os 1.500 e os 2.500 euros por mês. Há enfermeiros que não ganham isso, há professores que não ganham isso. E andaram uma vida inteira a aprender na universidade e tudo mais. Portanto, 6 a 12 mil reais por mês. 12 mil? 6 se calhar a 12 não é. mil. Você falou de 1.000 a 2.000 euros, não é isso? Não, 1.500 a 2.500 euros por mês. Limpo. Então é mais. É 7,5 e 13 e pouco. Pronto, mas que seja 10 mil reais. Se calhar, para um brasileiro, 10 mil reais é bom por mês, não sei. Sem dúvida que é. É bastante. Pronto, e isto para dizer o quê? Essa parte financeira é importante no sentido do incentivo a poder haver mais assadores de leitões jovens que queiram aprender esta arte, porque isto um dia pode-se perder. Verdade. Esse é o grande problema. Se perder, o grande problema é que se não houver jovens que queiram aprender a assar leitões, porque depois a maior parte deles acha que sabe assar, porque toda a gente em casa aqui tem um forno, ou quase toda a gente, e assa um leitão para comer ao domingo com a família, ou quando fazem anos. O que acontece? Uma coisa é assar um leitão, e quando se faz em casa, se ele sair mal, ou sair estorrado, ou se não sair crocante, foi feito em casa, foi feito para a família, está tudo bem. Agora, quando nós pagamos um produto, aí as coisas mudam de figura. Porquê? Porque nós exigimos o melhor. A partir do momento em que estamos a pagar, queremos ter o melhor na mesa. E para isso tem que ser um profissional a fazê-lo. A exigência aumenta, né, Ricardo? A exigência aumenta e a tolerância diminui. Diminui, exatamente. É? Pronto. Agora, a diferença aqui... Sim. Você estava falando da diferença. Desculpa, eu te interrompi. A diferença entre um chefe e um... há muita gente que me chama chefe. Eu costumo dizer, eu não sou chefe, sou assador de leitões. Portanto, um cozinheiro está atrás do fogão, está a cozinhar, está a fazer aquilo que eu faço, só que eu sou assador de leitões. Não é nas panelas, nem no fogão. Um chefe, muitas vezes, tem outro tipo de... que eu faço essa parte aqui também, não é? Que é o quê? É liderar uma equipa, é criar métodos, é os horários das pessoas, portanto, acaba por fazer a gestão da parte operacional do restaurante. Entendi. Não é? Essa é a função do chefe, é criar os pratos, é desenvolvê-los gastronomicamente para aquilo que pretende e depois fazer a gestão disso tudo, das compras, do leitão, dos pratos, das matérias-primas, da implementação de métodos de trabalho junto da equipa que tem. Portanto, um chefe, e como o nome indica, está a chefiar a equipa. Um cozinheiro cozinha. Um chefe chefia.
tem a responsabilidade de chefiar, mas também teve a responsabilidade de ser o criador à partida. Ou o criador ou o curador, porque ele pode manter aquilo que já foi criado por alguém. E tem que chefiar uma equipa. Eu faço esse trabalho também aqui no Mugasa. Portanto, eu se calhar sou um chefe assador de leitões. Vá lá, digamos-lhe assim. Agora, para o cliente, ao fim e ao cabo é a mesma coisa, porque o mais importante é o que está no prato. É o que nós comemos, é o que nós consumimos. Se foi feito por um chefe, se foi feito por um cozinheiro, se foi feito por um assador de leitões, é assim, aí foi feito por uma pessoa, e essa pessoa é aquela pessoa. A importância maior é a satisfação com que o cliente sai do restaurante e com a vontade e com a saudade que volta. Nem digo saudade, mas com a ânsia, quero lá voltar a comer este prato, este leitão. Neste caso aqui nós não temos só leitão, temos iscas, temos cabidela de entrada, temos algumas coisas. Portanto, a grande diferença poderá ser só na parte da escola. Portanto, os assadores de leitões aprendem na universidade da vida, como diz o outro, portanto tem que ir para um restaurante, como eu fiz, começar a aprender a arte junto de alguém que já saiba, e entretanto o chefe foi para uma escola, aprendeu as técnicas, aprendeu as regras, foi estagiar em vários restaurantes, foi ter experiências novas, nomeadamente no estrangeiro, isso acontece com frequência, e depois, entretanto, acaba por se estabelecer, ou por conta própria ou não, isso não é o mais importante, e desenvolver o seu trabalho, portanto, criar a sua própria marca, que foi uma das coisas mais importantes que eu acho que consegui aqui no Mugasa, foi criar uma marca. O Mugasa, neste momento, é uma marca, é um restaurante de monoproduto de leitão. Também temos outras coisas, mas essencialmente é monoproduto, e criámos uma marca que é Mugasa. Isso é o mais importante, porque as pessoas começam a ter conhecimento da existência dela, e essas coisas só se conseguem criar com muita consistência, com muito trabalho e com muita comunicação das pessoas boca a boca, porque tiveram a experiência, não perceberam que isto existia porque foi feita uma grande publicidade nas redes sociais ou não. É mesmo pela experiência vivida das pessoas que dá esta força à marca. Esse feedback. O Ricardo, podemos dizer que o leitão da Bairrada é um prato de destino em Portugal? Eu digo que sim, porque o leitão à bairrada é, no meu entender, o maior prato de destino que existe em Portugal, e os meus colegas chefes também estão de acordo com isto, porque é o prato em que as pessoas mais se deslocam para o consumir. Portanto, em volume, não há nenhum outro prato que tenha um desenvolvimento tão grande em relação às massas, ou seja, as pessoas vêm de propósito à Bairrada para provar o leitão. Nós também temos uma vantagem, que é a nossa localização geográfica, portanto a nossa região é propícia a isso, porque estamos entre o norte e o sul, estamos entre Lisboa e o Porto, e isso faz com que seja por vezes mais fácil ficar em caminho, as pessoas poderem nos visitar. Também temos esse fator geográfico que nos ajuda imenso. A juntar a isso, estamos inseridos numa região vinícola, em que é a maior região portuguesa na produção de espumantes. O espumante é o vinho adequado a acompanhar o leitão. Portanto, a região acaba por ter a sorte, e não a devemos desperdiçar, devemos valorizá-la cada vez mais, de ter uma produção vinícola muito importante na região. Daí que vem o nome Leitão à Bairrada, tem a ver com a região da Bairrada do vinho. Portanto, a região determinada do vinho é que determina também a região do leitão. E os restaurantes locais estão inseridos nessa região vinícola. E o espumante, que é o
vinho mais conhecido da Bairrada, agora também há sempre houve os tranquilos, nomeadamente a Baga, que está bastante em voga agora, a Baga da Bairrada, mas o espumante para o leitão acaba por ser o mais importante. Porquê? Porque acompanha perfeitamente este prato. E nós tendo a grande, não digo sorte, mas já disse agora há pouco, temos esta oferta única no país, que é termos a comida e a bebida produzida no mesmo sítio, portanto, na mesma região, e com a importância que tem. Ricardo, você falou bastante em fornos aí, né? Esses fornos utilizados para assar leitão são a lenha, né? Que você comentou. São. Os nossos são. Os de vocês são. A matéria-prima, ou seja, a lenha utilizada, tem influência na assadura do leitão? Tem. Deveria-se utilizar, e mais uma vez estamos aqui a falar da região, devia-se utilizar só vides das videiras do vinho, quando se faz a poda e quando após a vindima. Deveríamos utilizar as vides, que é o que sobra das videiras após a vindima, para aquecer os fornos. Temos que as deixar secar, portanto as vides, e depois colocá-las no forno. Porquê? Porque tem uma combustão muito rápida, e como nós queremos uma temperatura muito elevada no forno, são ótimas. Além de que poderemos dizer que poderá ter alguma influência no sabor do leitão, porque tudo o que é assado num forno a lenha tem fumo, todo aquele ambiente dentro do forno é criado pela lenha que esteve a arder, e as suas características poderão ter alguma influência depois no sabor. Nós utilizamos também lenha de pinho, sem resina, para poder aquecer os fornos, porque são ripas finas, tem uma combustão rápida e não tem odores fortes, ou seja, é quase sem cheiro. As vides são melhores, efetivamente, poderá muitas vezes não haver a quantidade disponível para toda a gente assar, além do custo que fica muito mais elevado. Mas os fornos sendo a lenha, há quem não asse leitões em forno a lenha, há quem asse leitões em fornos elétricos ou fornos a gás. Nós não queremos seguir esse caminho, nós achamos que o tradicional é o mais importante e portanto, enquanto for permitido, nós vamos manter o assamento em forno a lenha. Tá. Outra curiosidade, Ricardo, é saber o porquê não se usa termostatos em fornos para assar os leitões, para tentar manter a temperatura visivelmente. Há quem use termostatos, eu não. Eu utilizo a minha... Eu sei que você não usa. Há quem use, mas os termostatos poderão ser um engano. Poderão enganar as pessoas, porque o forno tem a porta aberta quando estamos a colocar o leitão dentro do forno e, portanto, a temperatura que o termostato dá é a temperatura do local específico onde está. E o que vai assar o leitão, portanto, o leitão assa suspenso, é o ar quente que está à volta do leitão. Estes últimos fornos que eu tenho neste momento, inclusivamente fui eu que os desenhei. E desenhei-os primeiro para terem um aerodinamismo de queima que faça com que seja mais homogéneo a distribuição do calor dentro do forno, e que a mesma coisa aconteça quando fechamos a porta, o forno tenha basicamente a mesma temperatura em todos os sítios, que é por causa do leitão assar o mais homogéneo possível. Nós não utilizamos termostatos, não utilizamos nada disso, porque temos a experiência de que o termostato poderá não ser viável, poderemos estar numa situação de haver muita umidade, por exemplo, dado o clima, e o termostato estar-nos a dar uma temperatura, mas o tijolo até está com muita umidade e passado um bocado a temperatura vai baixar muito. Portanto, há vários fatores que poderão não dar grande garantia ao termostato. É mais o conhecimento do assador do que propriamente do registro térmico que está ali eletronicamente ou não. Até pode não ser eletrónico, mas demonstrado.
além da estética no prato, qual a importância do corte do leitão? A importância do corte é extremamente importante. Eu agora há bocado já falei sobre isso quando disse que nós cortávamos leitão em vidros. Porquê? Porque deve haver um cuidado adicional no corte do leitão, porque é tão importante assá-lo como cortá-lo. Porque nós podemos destruir tudo o que o assador fez ao cortar, se cortarmos mal. Portanto, não se deve sobrepor a pele deve sempre ficar virada para cima, para se manter estaladiça, porque se for posta em contacto com outra coisa vai ficar mole. Por isso é que nós cortamos o leitão na longitudinal, colocamos-lo em cima de um vidro e depois cortamos-lo em quadrículas pequenas. Portanto, a sua apresentação, que depois poderemos ver em algumas fotos que Nelson apresentará, é fácil perceber que houve um cuidado no corte, é fácil perceber o tipo de bocado que estamos a comer, a que parte é que pertence do leitão. Portanto, há que haver um grande cuidado no manuseamento do leitão após sair do forno. Portanto, quanto menos vezes nós lhe tocarmos, melhor. Existe alguma diferença entre o leitão servido no restaurante para o leitão vendido para takeaway? Existe. Ele pode ser regenerado em casa? Não. O leitão nunca deve ser aquecido. Tá. Portanto, a partir do momento em que sai do forno, poderemos aguentá-lo num sítio mais quente durante 30 minutos. Não pode ser muito quente, porque senão vai continuar, a assadura vai continuar e ele vai desidratar. O leitão deve-se comer, se estiver frio, deve-se comer frio. Nunca aquecer o leitão, porque é quase impossível regenerar um leitão. Porquê? Porque é uma assadura, o leitão tem alguma gordura, a pele é 90% gordura, só tem uma parte muito fina de pele, o que faz com que a pele fique estaladiça é precisamente essa gordura, e o que acontece é que se nós reaquecermos, o sabor vai alterar completamente, o cheiro vai alterar completamente, portanto não há forma de regeneração. Um leitão de takeaway perde sempre alguma qualidade quando se leva para casa. É a mesma coisa, vamos dar aqui um exemplo muito simples. Eu chego a um restaurante e peço um bife médio passado ou mal passado, certo? Se eu levar para casa, quando eu chegar a casa, o bife já está todo mais passado e está seco. Portanto, não é também um desgaste a este nível, mas há uma pequena percentagem de perda de qualidade quando se faz takeaway do leitão, e isto acontece com qualquer comida, seja hambúrguer, seja sushi, seja aquilo que for, seja frango de churrasco, e a pandemia deu para nós percebermos isso, não é? Daí que as pessoas valorizaram mais a ida ao restaurante, no sentido de perceber que a qualidade, quando é servido no momento, quando sai do forno e é servido imediatamente, a qualidade é outra. Daí que eu, quando me convidam a vender leitões para outros restaurantes para poderem vender, eu só o faço em eventos muito especiais, e as pessoas tendo o conhecimento de que há essa degradação de qualidade pelo transporte e pelo tempo após a saída do forno. Portanto, nós aqui, para conseguirmos desfrutar da máxima qualidade e de um produto de excelência como o leitão à bairrada, deve ser consumido no restaurante onde é assado. Tá. E o que é melhor para assar, o leitão ou a leitoa? Leitoa, mas às vezes depende. Isso já é entrar muito aprofundadamente nas características do leitão. Se um leitão for bom e for macho, é melhor do que uma fêmea fraca. Não é? Pronto, mas à partida as fêmeas são melhores. Porquê? Porque são menos suscetíveis de poder ter algum sabor a porco, ou porco, desculpem o termo, porco barrasco, como se dizia antigamente. Portanto, é menos provável que isso aconteça. Porque os machos pode acontecer isso. As fêmeas não. Portanto, podemos dizer que sim, que as fêmeas é melhor. E por que ao comer o leitão indica-se, como acompanhamento, a batata cozida e não as fritas? Porque o leitão já é por si só uma carne gorda. Se nós comermos batata frita, vamos estar a adicionar ainda mais gordura ao prato.
A batata cozida tem a função de cortar a gordura do leitão. Não quer dizer que as pessoas não prefiram batata frita. Nós aqui servimos 80% de leitão com batata frita. Porquê? Porque o cliente também manda. E o consumidor também manda. Mas, tradicionalmente, o leitão deve-se servir com batata cozida. Cozida, tá. Por último, e não menos importante, qual o melhor acompanhamento de bebida para saborear o famoso leitão abairrado? Conforme eu disse agora há bocadinho, o melhor acompanhamento é o espumante da bairrada. Seja branco ou seja tinto, ou rosé, mas preferencialmente que seja espumante. Tá. É um ótimo acompanhamento. Eu fico muito agradecido por sua participação aqui no Cá Entre Nós. E agora, como eu sempre faço, Ricardo... Nós é que agradecemos. Eu peço para que você deixe aí os seus contatos, eu vou colocá-los na tela aqui para que as pessoas possam ver, né? E você também deixe uma mensagem para os nossos seguidores e também um convite para que eles façam visita para você aí no Mugasa, essa casa tão tradicional aí da bairrada, e eu tive o prazer de ir aí saborear o seu leitão em loco. Muito bem. Antes de mais, queria agradecer o convite do Nelson para participar nesta entrevista, nesta conversa, cá entre nós, não é? Cá entre nós, que é mesmo assim que se chama. Exatamente. Agradecer o convite, principalmente pelo reconhecimento que isto traz ao Leitão da Bairrada, ao restaurante Mugasa, porque, como eu disse há pouco, a comunidade brasileira é muito importante para nós, porque é provavelmente a comunidade estrangeira mais apreciadora de leitões que nós temos por cá. E, portanto, queria deixar um convite a todos os cibernautas que virem o programa e que ouvirem toda esta conversa que tivemos sobre leitões, aqui no programa Cá Entre Nós, e deixar um convite para visitarem o restaurante Mugasa, na Fogueira, Sangalhos, fica no coração da bairrada. Convém reservar sempre, é obrigatória a reserva. Podem reservar por e-mail, que está em rodapé, restaurantemugasa@gmail.com, ou então através do telefone. Esperamos por vós. Quando nos vierem visitar, se quiserem visitar os fornos, ver como é que nós assamos os leitões, nós estamos disponíveis para poder dar uma pequena explicação ao vivo de como é que se faz as coisas, que é um bocado tudo aquilo que nós estivemos a falar até agora. Sempre diferente quando vemos as coisas mesmo ao pé, portanto, sem ser só de ouvido ou só de ver em vídeo. E pronto, é isso. É um agradecimento enorme que eu tenho que fazer ao Nelson pelo convite, que o programa Cá Entre Nós tenha um grande sucesso, como tem tido até agora, e muito obrigado por esta honra de participar neste programa. Muito obrigado, Nelson. Aguardo uma visita sua numa próxima visita a Portugal. É um gosto sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Eu também não poderia encerrar o nosso programa sem antes agradecer a dois amigos em comum que nós temos. Um deles é o senhor Luiz Pato, que é dono da adega Luiz Pato, que leva seu nome, e também nos recebeu aí na sua residência, conheci a adega dele, e ele que inclusive me indicou você para que pudéssemos bater um papo aqui, e também ao meu primo, o Mário Silva, que esteve aí comigo, junto contigo, batendo um papo, e ele é meu guardião, o meu mentor aí em Portugal, sempre arrumando algumas coisas para a gente visitar, que são locais tradicionais aí de Portugal. Mais uma vez, muito obrigado, Ricardo, por nos atender, e esperamos nos ver numa outra oportunidade. Com certeza. Muito obrigado, nós. Muito obrigado. Eu conversei com o melhor assador de leitão da bairrada,
Ricardo Nogueira. A semana que vem, nós teremos um novo entrevistado e, é claro, escolhido por você. Você que nos segue nas sociais e que também sempre está enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Nunca é demais lembrar que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o programa, para a nossa entrevista com o Ricardo, e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta.